Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astro Educa. Hoje vamos estudar um aulão completo de economia para o cargo de analista de gestão na área de ciências econômicas. A ideia aqui é te dar uma visão bem organizada, bem de prova, passando por microeconomia, estatística e econometria, avaliação econômica de projetos, concessões, contabilidade empresarial, administração financeira, regulação econômica, Big Data aplicado à regulação, economia do setor público. Com muito destaque, economia ambiental e instrumentos econômicos de conservação, que tem tudo a ver com a Fundação Florestal e com políticas de uso sustentável. Vamos começar pela microeconomia, que é a base. O problema econômico nasce de uma realidade simples. Desejos e necessidades são ilimitados, mas recursos são escassos. Como não dá para produzir tudo para todos o tempo todo, a sociedade precisa escolher. E escolher tem custo, que é o custo de oportunidade, aquilo que você deixa de obter quando decide por outra alternativa. Em prova, essa ideia aparece quando a questão fala de trade-off, de escolhas públicas, de restrições orçamentárias e de alocação entre conservação, fiscalização, visitação, educação ambiental e investimentos. O custo de oportunidade é o coração da escolha econômica. Quando a banca fala em bens econômicos, ela quer diferenciar bens livres, que não são escassos em condições normais, de bens econômicos, que são escassos e exigem escolha. No mundo real, até coisas que pareciam livres podem virar bens econômicos quando ficam escassas, como água em período de seca ou acesso a áreas naturais quando há limitação de capacidade de carga. E a alocação de recursos é justamente decidir como usar terra, trabalho, capital e tecnologia para produzir bens e serviços. Tecnologia entra como o conjunto de técnicas e conhecimentos que transformam insumos em produto. Um avanço tecnológico desloca a capacidade produtiva, permitindo produzir mais com os mesmos recursos ou produzir o mesmo com menos, e isso muda custos, produtividade e até a viabilidade econômica de políticas. A questão ambiental entra na microeconomia de forma muito forte porque o meio ambiente é, ao mesmo tempo, fonte de recursos e receptor de resíduos, e muitas vezes seus custos e benefícios não estão bem precificados. Quando uma atividade econômica degrada um ecossistema e esse custo fica para a sociedade, você tem uma externalidade negativa. Quando a conservação gera benefícios coletivos, como regulação climática, água, biodiversidade e turismo, você tem externalidades positivas. A partir daí, a microeconomia começa a conversar com instrumentos de política ambiental, como pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, créditos de biodiversidade, impostos, subsídios e padrões regulatórios. Agora vamos para a demanda do consumidor e demanda do mercado. A demanda do consumidor deriva da preferência e da restrição orçamentária. Em linguagem de prova, o consumidor escolhe a cesta que maximiza sua utilidade dado o preço e sua renda. Daí surgem efeitos importantes. Quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada tende a cair, por efeito substituição e efeito renda, e isso é a base da curva de demanda com inclinação negativa. Quando a renda muda, a demanda pode se deslocar, e isso depende se o bem é normal ou inferior. Quando o preço de um bem relacionado muda, a demanda também muda, e isso depende se são bens substitutos ou complementares. Em prova, você precisa reconhecer quando o enunciado está falando de movimento ao longo da curva, que é a mudança de quantidade demandada por mudança de preço do próprio bem, e quando está falando de deslocamento da curva, que é a mudança de demanda por renda, preferências, preços de relacionados, expectativas ou número de consumidores. A demanda do mercado é a soma das demandas individuais. Esse detalhe parece simples, mas cai quando a banca pede interpretação de gráficos e equilíbrio. Se entra mais gente no mercado ou muda a renda média, a curva de demanda do mercado se desloca. Em política pública, isso aparece quando se analisa demanda por visitação em unidades de conservação, demanda por produtos da sociobiodiversidade, ou demanda por serviços regulados, como transporte e saneamento, em regiões que crescem. Agora vamos para a teoria da produção. Produção é transformar insumos em produto, e a função de produção neoclássica representa essa relação, geralmente com trabalho e capital, e às vezes incluindo tecnologia como um fator que eleva a produtividade.
Um exemplo clássico é a função tipo Cobb-Douglas, em que o produto depende de capital e trabalho elevados a expoentes. Em prova, você precisa dominar a ideia de produto marginal e produtividade marginal. Produto marginal do trabalho é quanto a produção aumenta, quando você aumenta uma unidade de trabalho mantendo o capital constante. A lei dos rendimentos marginais decrescentes diz que, em algum ponto, ao aumentar um fator variável com o outro fixo, o ganho marginal começa a diminuir. Isso é fundamental para entender custos no curto prazo. A lei da oferta aparece como o lado da firma. Em mercados competitivos, a oferta é derivada do custo marginal. A lógica é, para cada nível de preço, a firma escolhe a quantidade em que preço se iguala ao custo marginal, desde que o preço cubra o custo variável médio no curto prazo. Em prova, isso aparece como condição de maximização de lucro e como justificativa para a curva de oferta de curto prazo. O teorema de Euler aparece ligado a funções de produção homogêneas e retornos de escala. Quando a função é homogênea de grau 1, você tem retornos constantes de escala, e o teorema de Euler permite decompor o produto em soma de produtos marginais vezes quantidades dos fatores, o que conversa com a teoria marginalista da distribuição. Essa teoria diz que, sob certas condições, cada fator recebe remuneração igual ao seu produto marginal. Então o salário se relaciona ao produto marginal do trabalho e retorno do capital ao produto marginal do capital. Em prova, isso costuma aparecer como interpretação do mecanismo de distribuição e suas hipóteses, e também como crítica. O mundo real tem imperfeições, poder de mercado, fricções e instituições. Agora vamos para a teoria dos custos, um bloco que cai muito. Custo contábil é o que aparece nos registros, desembolsos e depreciação contábil. Custo econômico inclui custo de oportunidade, inclusive do capital próprio e do tempo. Em prova, quando a questão fala de lucro econômico, ela está comparando receita com todos os custos, inclusive o custo de oportunidade. Já o lucro contábil ignora parte disso. Custos também se dividem em fixos e variáveis no curto prazo. Custo total é a soma. Custo médio é custo total dividido por quantidade. Custo marginal é o custo da última unidade. O formato típico é custo marginal cortando o custo médio no seu mínimo, e isso explica muitas respostas de prova sobre decisão de produção e eficiência. Chegando ao mercado em concorrência perfeita, a banca quer que você saiba as hipóteses e as conclusões. Hipóteses típicas, muitos compradores e vendedores, produto homogêneo, informação perfeita, livre entrada e saída. A consequência é que a firma é tomadora de preço, o preço é dado pelo mercado. O equilíbrio competitivo ocorre onde oferta e demanda se igualam. No longo prazo, em concorrência perfeita, com livre entrada, o lucro econômico tende a zero, e o preço tende a igualar o custo médio mínimo, o que é eficiência produtiva. A grande mensagem de prova é que concorrência perfeita é referência teórica, um benchmark, e o mundo real frequentemente tem concorrência imperfeita. Equilíbrio parcial e equilíbrio geral aparecem como duas formas de análise. Equilíbrio parcial estuda o mercado isolado mantendo o resto constante. Equilíbrio geral considera a interação entre mercados, preços relativos e restrição global de recursos. Em prova, equilíbrio parcial é o que mais cai, com gráficos de oferta e demanda, imposto, subsídio, controle de preços e análise de excedente do consumidor e do produtor. Já equilíbrio geral aparece quando o enunciado discute efeitos indiretos, como subsídio num setor afeta preços em outro, ou quando fala de alocação eficiente em toda a economia. Mecanismos de ajustamento são o que acontece quando há excesso de demanda ou excesso de oferta. Se o preço está abaixo do equilíbrio e há escassez, o preço tende a subir. Se está acima e há excedente, tende a cair. Só que em muitos mercados há rigidez, custos de ajuste, contratos, regulação e assimetria de informação. Então o ajuste não é instantâneo. Isso abre espaço para a concorrência imperfeita, como monopólio, oligopólio e concorrência monopolística. No monopólio, uma firma define quantidade e preço com poder de mercado, e a condição típica é escolher a quantidade em que receita marginal se iguala ao custo marginal. O resultado costuma ser preço maior e quantidade menor do que no competitivo, gerando perda de eficiência, que é o peso morto. No oligopólio,
Poucas firmas interagem estrategicamente, e a banca pode cobrar noções de interdependência e barreiras à entrada, sem entrar em matemática pesada. Na concorrência monopolística, há muitos ofertantes, mas produto diferenciado, e isso dá algum poder de preço. Falhas de mercado são o ponto que conecta a microeconomia com o setor público e regulação. Falhas típicas incluem externalidades, bens públicos, assimetria de informação, poder de mercado e mercados incompletos. Bens públicos são não rivais e não excludentes, como iluminação pública e certas dimensões de conservação ambiental. Então o mercado tende a subofertar porque há problema de free rider. Externalidades levam o mercado a produzir mais do que o socialmente ótimo quando a externalidade é negativa, ou menos quando é positiva. Assimetria de informação aparece em seleção adversa e risco moral, como seguros e contratos em que uma parte sabe mais. Poder de mercado gera preços distorcidos. A teoria do bem-estar social usa conceitos como eficiência de Pareto e critérios de maximização de excedente total para avaliar políticas. Em prova, você precisa entender que o ótimo competitivo é eficiente sob hipóteses fortes, mas com falhas de mercado a intervenção pode aumentar bem-estar, desde que o remédio não seja pior que a doença, ou seja, lembrando falhas de governo, custos administrativos e incentivos. Agora vamos entrar em estatística e econometria, porque esse bloco é grande e cai muito em questões de análise de dados, regressões e interpretação. Estatística descritiva é organizar e resumir dados. Medidas de tendência central incluem média, mediana e moda. A média é sensível a extremos, a mediana é robusta, a moda é o valor mais frequente. Medidas de dispersão incluem amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A variância mede dispersão em torno da média. O desvio padrão é a raiz da variância e fica na mesma unidade da variável. Covariância e correlação medem como duas variáveis se movem juntas. A correlação padroniza entre -1 e +1, mas cuidado de prova. Correlação não é causalidade. Probabilidade é a linguagem da incerteza. Você precisa entender eventos, espaço amostral, probabilidade condicional e independência. Independência significa que a ocorrência de um evento não altera a probabilidade do outro. Probabilidade condicional é a probabilidade de A dado B. Teoremas importantes incluem a regra da adição, a regra da multiplicação, a lei da probabilidade total e o teorema de Bayes, que atualiza probabilidades com base em nova informação. Em prova, Bayes aparece quando se fala de teste e erro, como probabilidade de ser verdadeiro dado que o teste deu positivo, lembrando que taxa base importa. Variáveis aleatórias podem ser discretas ou contínuas. Função de distribuição acumulada dá a probabilidade de a variável ser menor ou igual a um valor. Densidade, no caso contínuo, representa como a probabilidade se distribui, e probabilidade em um ponto é zero, o que importa é o intervalo. Esperança matemática é o valor esperado, uma média ponderada pelas probabilidades. Variância média dispersão. Distribuições conjunta e marginal entram quando você tem duas variáveis aleatórias. A distribuição marginal é o resumo de uma variável, e a conjunta descreve as duas ao mesmo tempo. Distribuição condicional descreve uma variável dado o valor da outra. Independência estatística significa que a conjunta se factoriza no produto das marginais. Principais distribuições discretas costumam ser Bernoulli, binomial, Poisson e geométrica. Bernoulli é sucesso ou fracasso. Binomial conta sucessos em várias tentativas independentes. Poisson modela a contagem de eventos em intervalo de tempo ou espaço com taxa média, como o número de ocorrências em uma área por período. Em contínuas, as clássicas são uniforme, normal, exponencial e Q², e em econometria aparece também T de student e F. A normal é central por causa do teorema central do limite, que diz que, sob condições gerais, a soma de muitas variáveis tende a normal, e isso sustenta muitas inferências. Inferência estatística é tirar conclusão sobre população a partir de amostra. Você precisa entender estimadores e propriedades. Um estimador não viesado tem valor esperado igual ao parâmetro. Um estimador consistente converge para o parâmetro quando a amostra cresce. Eficiência tem a ver com menor variância entre estimadores não viesados.
Métodos de estimação incluem método dos momentos e máxima verossimilhança, e em econometria o mais cobrado é mínimos quadrados ordinários, o OLS, em regressão. Na regressão linear simples, você tem uma variável dependente explicada por uma independente. O coeficiente mede o efeito marginal esperado de x sobre y. O ponto de prova é interpretar sinal, magnitude e significância. Pressupostos básicos incluem linearidade nos parâmetros, exogeneidade, ausência de correlação entre erro e regressor, homocedasticidade, independência dos erros, e para testes T, intervalos, normalidade do erro em amostras pequenas. Violações geram problemas. Heterocedasticidade deixa a variância do erro não constante, e isso afeta erros padrão e testes. Autocorrelação em séries temporais também distorce inferência. Endogeneidade é a pior, porque gera viés, quando x está correlacionado com o erro, por omissão de variável relevante, simultaneidade ou erro de medida. Em prova, a banca pode perguntar o que acontece se omitir variável relevante correlacionada com x, e a resposta é viés no coeficiente. Intervalo de confiança é uma faixa que, com certo nível de confiança, contém o parâmetro. Teste de hipótese compara uma hipótese nula com alternativa e usa estatística de teste e p-valor. Previsão pode ser dentro da amostra ou fora, e você precisa lembrar que previsão tem incerteza e que intervalo de previsão é mais largo que intervalo de confiança da média. Regressão múltipla entra quando há vários regressores, e o coeficiente passa a ser efeito marginal controlando pelos demais. Em séries temporais, caem conceitos como tendência, sazonalidade, estacionariedade, autocorrelação, e modelos simples como média móvel e suavização, além de noções de R e MA em provas mais avançadas. Números índices aparecem para medir variação de preços ou quantidades ao longo do tempo. Índices tipo Las Peyres usam base fixa de quantidades do período base. Paache usa quantidades do período atual. Fisher é uma média geométrica dos dois e é considerado ideal em certos critérios. Em prova, o cuidado é entender qual base está sendo usada e como interpretar inflação e variações reais. Agora vamos para a avaliação econômica de projetos, que é muito importante para quem vai trabalhar com políticas, concessões, investimentos e planos de negócio. Projeto de investimento é um conjunto de ações com custo hoje e benefícios ao longo do tempo. A análise existe porque recursos são escassos e você precisa escolher onde investir. Etapas de elaboração incluem identificar demanda e necessidade, definir alternativas técnicas, estimar custos e benefícios, montar fluxo de caixa, definir parâmetros, escolher taxa de desconto e aplicar indicadores. Taxa mínima de atratividade é a taxa que representa o retorno mínimo exigido ou o custo de oportunidade do capital. E em setor público ela pode estar conectada a diretrizes, custo de financiamento e risco social, sempre com cuidado metodológico. Parâmetros importantes incluem vida econômica do projeto, depreciação, valor residual no fim e capital de giro, que é o dinheiro necessário para manter operação no curto prazo, como estoques e contas a receber ou, em projetos públicos, a necessidade de caixa para operar serviços. Indicadores clássicos incluem valor presente líquido, que desconta benefícios e custos e mostra ganho em valor presente, taxa interna de retorno, que é a taxa que zera o VPL, payback, que é o tempo de retorno, simples ou descontado, e índice benefício-custo, muito usado em projetos públicos. Em prova, a lógica é: VPL positivo significa viável a uma taxa de desconto dada. Entre projetos mutuamente exclusivos, normalmente você escolhe o de maior VPL, respeitando restrições e riscos. Análise de sensibilidade e cenários é onde a banca coloca incerteza. Sensibilidade varia uma variável por vez, como demanda, tarifa, custo, investimento inicial e vê impacto no VPL. Cenários mudam um conjunto coerente de variáveis, como cenário otimista, base e pessimista. Incorporar risco e incerteza pode envolver simulação, distribuição de probabilidades e técnicas como Monte Carlo, ou, em prova mais aplicada, simplesmente reconhecer que você deve tratar risco de demanda, risco regulatório, risco de construção, risco ambiental, risco de operação e risco de financiamento. Análise de projetos sociais tem uma pegada diferente porque nem todo benefício vira receita. Você precisa monetizar benefícios quando possível,
como redução de doença, redução de acidentes, ganho de produtividade, e quando não for possível, usar indicadores custo-efetividade, custo-utilidade e critérios multicritério. Em política ambiental, muitos benefícios são difusos, como biodiversidade, paisagem, serviços ecossistêmicos, então a avaliação precisa ser cuidadosa e transparente. Entrando em finanças aplicadas, modelagem de estrutura a termo de taxa de juros, a ETTJ, é a curva de juros que relaciona taxas a prazos. Ela é central para descontar fluxos de caixa de longo prazo, precificar títulos e avaliar concessões. Duration mede sensibilidade do preço de um título a variações na taxa de juros. É uma medida de risco de taxa. Value at Risk, o VAR, é uma medida de risco de mercado que estima uma perda máxima esperada dentro de um nível de confiança em um horizonte, e a banca pode cobrar a intuição. Não é a pior perda possível, é um quantio da distribuição de perdas, e por isso você precisa entender o nível de confiança e o horizonte. Agora vamos para concessões e regulação de serviços concedidos, que aparece com revisão tarifária, modelo, e a Lei 8.987 de 95. Concessão é delegação de um serviço público à iniciativa privada por prazo determinado, com regras, metas e tarifa, mantendo o poder concedente e a regulação para proteger o interesse público. A Lei das Concessões define direitos e deveres, equilíbrio econômico-financeiro e regras de prestação adequada do serviço, com continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e modicidade de tarifas. Revisão tarifária é o processo de recalcular tarifas para manter equilíbrio e incentivar eficiência, considerando custos, investimentos, demanda, qualidade e metas contratuais. Em prova, você precisa diferenciar reajuste de revisão. Reajuste costuma ser atualização por índice, mais automático, para recompor inflação. Revisão é reavaliação mais profunda, periódica ou extraordinária, que pode alterar parâmetros, remuneração e estrutura tarifária, sempre conforme contrato e regulação. Modelos de regulação tarifária incluem Cost Plus e Price Capitão. No Cost Plus, a tarifa é baseada nos custos incorridos mais uma taxa de retorno, o que garante cobertura de custos, mas pode gerar incentivo fraco à eficiência, porque gastar mais pode ser repassado. No Price Cap, você define um teto de preço que evolui por inflação menos um fator de produtividade, o fator X, e isso incentiva a eficiência porque a firma ganha se reduzir custos abaixo do teto, mas exige boa regulação para evitar queda de qualidade e subinvestimento. Em prova, a banca gosta de perguntar qual modelo incentiva a eficiência e qual exige mais informação sobre custos. E também cai a análise de impacto regulatório, AER, que é um processo estruturado para avaliar alternativas regulatórias e seus impactos, custos e benefícios, buscando decisão transparente e baseada em evidência. Agora vamos para a contabilidade empresarial, porque isso entra em análise financeira e também em regulação, quando você precisa entender custos, investimentos e rentabilidade. Noções básicas de contabilidade incluem o patrimônio, ativos, passivos e patrimônio líquido, e o regime de competência, em que receitas e despesas são reconhecidas quando ocorrem, não quando o dinheiro entra ou sai. Demonstrações contábeis incluem balanço patrimonial, demonstração do resultado e fluxo de caixa. A análise usa indicadores de liquidez, endividamento, atividade e rentabilidade. Liquidez corrente compara ativo circulante com passivo circulante e fala de capacidade de pagar curto prazo. Endividamento mostra a estrutura de capital e risco financeiro. Indicadores de atividade mostram giro de estoques, prazo médio de recebimento e pagamento, eficiência operacional. Rentabilidade mostra margem e retorno, como retorno sobre ativos e patrimônio. Orçamento, centro de lucro e preço de transferências são conceitos gerenciais. Centro de lucro é a unidade responsável por receitas e custos, e o desempenho pode ser avaliado por resultado. Centro de custo é a unidade que não gera receita diretamente, mas consome recursos para apoiar, e deve ser gerida por eficiência e orçamento. Preço de transferência é o preço interno usado quando uma unidade fornece para outra e influencia a avaliação de desempenho e incentivos. Em prova, isso aparece quando a banca descreve conflito entre áreas por custo interno e pede a função do preço de transferência. Padrões de comportamento de custos também são cobrados. Custo fixo não varia com o volume no curto prazo.
Custo variável varia com o volume. Existe custo semifixo e semivariável. Custo direto é atribuível diretamente a um produto ou serviço. Indireto precisa de rateio. Em regulação, isso aparece quando você precisa alocar custos para calcular tarifa e separar o que é eficiência do que é repasse indevido. Agora a administração financeira, com alavancagem operacional e financeira. Alavancagem operacional é o efeito do custo fixo operacional sobre o resultado. Quanto maior a parcela de custos fixos, maior a sensibilidade do lucro a variações de receita. Alavancagem financeira é o efeito do endividamento sobre o retorno do capital próprio. Dívida pode aumentar retorno quando o projeto rende mais que o custo da dívida, mas aumenta risco. Alavancagem total combina as duas e mostra quão sensível é o lucro líquido a variações no volume. Planejamento financeiro de curto prazo foca capital de giro, caixa, contas a receber e a pagar, evitando crise de liquidez. Planejamento de longo prazo foca a estrutura de capital, investimentos, capacidade de financiamento e sustentabilidade. Agora vamos para a regulação econômica, que é um núcleo muito importante para esse perfil. Regulação econômica existe para lidar com falhas de mercado e garantir que serviços essenciais funcionem com eficiência e justiça. Monopólios naturais são clássicos, quando há economias de escala tão fortes que uma única firma atende o mercado a custo menor do que várias, como redes de distribuição. Nesse caso, a concorrência no mercado é difícil, e entra a regulação para controlar preço, qualidade, investimento e acesso. O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos é a ideia de que as condições pactuadas precisam permitir a execução adequada, e mudanças relevantes podem exigir recomposição conforme regras, para evitar colapso do serviço ou ganho indevido. Modicidade tarifária significa tarifa justa, acessível, sem abusos, mas compatível com sustentabilidade do serviço. Subsídios entram para resolver problemas distributivos e ampliar acesso, mas precisam ser desenhados com cuidado para não gerar desperdício e incentivos ruins. Defesa da concorrência aparece quando há risco de abuso de poder econômico, cartel, exclusão e práticas anticompetitivas. Em setor regulado, regulação e concorrência andam juntas. A regulação precisa incentivar eficiência sem permitir abusos e sem inviabilizar investimento. Agora a parte moderna de Big Data e Analytics aplicada à regulação. A banca está trazendo uma exigência de capacidade analítica, usar dados para fiscalizar, projetar demanda, avaliar tarifa, medir qualidade, detectar fraude e simular impactos. Big Data é trabalhar com volume, velocidade e variedade de dados, e Analytics é transformar dados em informação útil, com estatística, econometria, visualização e modelos preditivos. Softwares como Python e R aparecem porque permitem tratamento de dados, regressões, simulações e automação. Power BI aparece para visualização e painéis. Stata e eViews aparecem por tradição em econometria e séries temporais. Em prova, o mais importante não é saber programar no detalhe, mas entender para que serve, limpar dados, integrar bases, estimar modelos, gerar relatórios e tornar a fiscalização mais inteligente. Plataformas de dados setoriais e padrões de integração como apps e web services entram porque dados hoje estão distribuídos. Para a auditoria regulatória, você cruza bases públicas, como dados orçamentários, socioeconômicos, ambientais, georreferenciamento, cadastros e dados operacionais das concessionárias, como atendimento, interrupções, perdas e investimentos. A banca pode cobrar a ideia de governança de dados, qualidade, padronização, rastreabilidade e proteção de dados sensíveis. E estatística aplicada à regulação entra na construção de indicadores, em amostragem de fiscalização, em testes de conformidade, em detecção de outliers e em modelos de previsão. Modelagem econométrica para revisão tarifária e previsão de demanda é um ponto forte. Previsão de demanda pode usar modelos com renda, preço, população, atividade econômica, clima, sazonalidade e efeitos de política. Em prova, cuidado com causalidade e endogeneidade. Preço e demanda interagem, então modelos podem exigir instrumentos ou abordagens específicas. E em revisão tarifária, econometria pode ser usada para benchmarking de eficiência, estimar função de custo, produtividade, perdas e construir metas factíveis. Metodologias de ER, análise de impacto regulatório,
entram como um processo para comparar alternativas e escolher a melhor, considerando custos e benefícios para consumidores, empresas, governo e meio ambiente. A banca pode cobrar que envolve definir problema, objetivos, alternativas, impactos, consulta pública e monitoramento. Avaliação socioeconômica de tarifas entra quando você analisa acessibilidade, impactos distributivos e efeitos sobre consumo, com possibilidade de tarifas sociais e subsídios cruzados, sempre com transparência e controle. Indicadores ESG aplicados a serviços públicos aparecem porque a regulação moderna avalia não só preço, mas qualidade, sustentabilidade e governança. No ambiental, pode ser emissões, perdas, eficiência energética, proteção de mananciais e biodiversidade. No social, pode ser universalização, qualidade do atendimento, segurança, acessibilidade e impacto em comunidades. Na governança, pode ser transparência, compliance e integridade. Agora vamos para a economia do setor público e avaliação de políticas. O setor público existe porque há bens públicos, externalidades, falhas de mercado, objetivos distributivos e necessidade de estabilidade macro e segurança jurídica. Gastos públicos precisam ser avaliados por economicidade e eficiência alocativa. Economicidade é gastar bem, com custo adequado, evitando desperdício. Eficiência alocativa é direcionar recursos para onde geram maior benefício social, respeitando equidade e prioridades. Avaliação econômica de políticas públicas usa análise custo-benefício, custo-efetividade e métodos de impacto para saber se o programa funciona, para quem e a que custo. Em prova, você precisa reconhecer que política pública deve ser desenhada com objetivos claros, indicadores, monitoramento e avaliação. Bens públicos, externalidades ambientais e incentivos econômicos entram de novo aqui. Intervenção estatal pode ser por regulação direta, impostos e taxas, subsídios, mercado de licenças, PSA, compras públicas sustentáveis e informação ao consumidor. Instrumentos de correção de distorções incluem imposto pigoviano para internalizar custo de poluição, subsídio para atividades com externalidade positiva, padrão de emissão, zoneamento e licenciamento. A banca pode cobrar vantagens e limites. Impostos dão flexibilidade e incentivam redução onde é mais barato, mas exige medição. Padrões são diretos, mas podem ser rígidos. Mercados de permissões criam preço do impacto, mas exigem governança. Agora entramos no bloco que conversa diretamente com Fundação Florestal, economia ambiental, economia ecológica, bioeconomia, sociobioeconomia, economia verde, economia azul, mercados da biodiversidade e economia das unidades de conservação. Economia ambiental é uma linha mais tradicional que tenta corrigir falhas usando preços, impostos, mercados e valoração. Economia ecológica é mais crítica e sistêmica, enfatiza limites biofísicos, sustentabilidade forte e irreversibilidades, lembrando que nem tudo é substituível por capital feito pelo homem. Bioeconomia é usar recursos biológicos e processos biotecnológicos para gerar produtos e energia de forma sustentável, valorizando cadeias baseadas em biodiversidade, florestas e biomassa. Sociobioeconomia enfatiza a inclusão social, territórios, povos e comunidades tradicionais, repartição de benefícios e valorização do conhecimento local. Economia verde é um paradigma de crescimento com baixa emissão, eficiência de recursos e inclusão. Economia azul foca o uso sustentável de recursos marinhos e costeiros, com conservação e desenvolvimento, relevante para áreas costeiras e unidades marinhas. Mercados da biodiversidade são mecanismos para financiar conservação, restauração e compensação, criando incentivos econômicos para proteger habitats e espécies. Economia das unidades de conservação trata de viabilidade econômica, modelos de financiamento, concessões de uso público, visitação, serviços ecossistêmicos, pesquisa, educação ambiental e gestão territorial, sempre equilibrando preservação com uso sustentável e capacidade de carga. PSA, pagamento por serviços ambientais, é um instrumento central. A lógica é simples. Quem conserva e gera benefício ambiental pode receber remuneração por isso, porque está produzindo um serviço para a sociedade, como proteção de água, carbono, biodiversidade e paisagem. PSA exige definição do serviço, critérios de elegibilidade, adicionalidade, monitoramento,
fonte de recursos e governança. Adicionalidade é a ideia de pagar por algo que de fato aumenta a conservação além do que aconteceria sem o programa. Monitoramento é essencial para não virar apenas transferências sem impacto. Créditos de carbono entram como mecanismo de mercado para reduzir emissões. Um crédito representa, em geral, uma tonelada de CO2 equivalente evitada ou removida. Em florestas, isso se conecta com redução de desmatamento, manejo sustentável e restauração. Mas prova também cobre riscos, vazamento, quando a pressão migra para outra área, permanência, porque carbono pode voltar à atmosfera por incêndio, e adicionalidade e mensuração. Créditos de biodiversidade seguem lógica parecida, mas com métricas e desafios próprios porque biodiversidade não é uma única unidade como CO2. Valoração de serviços ecossistêmicos é o campo que tenta estimar valores monetários para serviços como água, polinização, proteção contra a erosão, recreação e valor de existência. Métodos incluem valoração contingente, custo de viagem para recreação, preço hedônico, custo evitado e custo de reposição. Em prova, você precisa entender que valoração não é vender a natureza, é uma ferramenta para decisão e priorização, com limites e incertezas. Instrumentos econômicos de conservação incluem PSA, fundos ambientais, concessões de serviços em unidades, cobrança por uso, compensações, créditos e compras públicas sustentáveis. Em qualquer instrumento, o ponto de prova é incentivos. Um instrumento bom cria incentivo alinhado com o objetivo e reduz comportamento oportunista. Se o desenho é ruim, você pode pagar por algo que aconteceria de qualquer forma, ou estimular desmatamento antecipado para depois receber por restaurar, o que seria perverso. Então desenho e governança são tudo. Agora, análise de viabilidade econômica, análise custo-benefício, precificação, plano de negócios, avaliação de riscos e modelagem econômico-financeira entram como ferramentas para transformar boas ideias em projetos executáveis. Viabilidade econômica pergunta-se: com determinados custos e receitas, o projeto se sustenta. Viabilidade financeira pergunta se o fluxo de caixa fecha ao longo do tempo, respeitando o financiamento e capital de giro. Análise custo-benefício. No setor público, pergunta se os benefícios sociais superam os custos sociais, com taxa de desconto social e com cuidado em monetizar ou justificar benefícios não monetários. Precificação envolve definir tarifas, preços ou valores de referência considerando custo, elasticidade da demanda, objetivo social e sustentabilidade. Em unidades de conservação, por exemplo, precificação de ingressos e serviços precisa equilibrar acesso, financiamento e capacidade de carga. Plano de negócios organiza proposta de valor, público-alvo, mercado, estratégia de operação, estrutura de custos, fontes de receita, riscos, indicadores e governança. Em contexto público, muitas vezes é plano de sustentabilidade do projeto, com parcerias, concessões, fundos, doações, pagamentos por resultados e receitas próprias, sempre com transparência e regras. Cadeias produtivas sustentáveis, produção florestal, sociobiodiversidade, mercados institucionais, parcerias e captação de recursos fecham o conteúdo com uma visão aplicada. Cadeia produtiva sustentável é aquela em que desde a produção até a comercialização há práticas que mantêm floresta em pé, respeitam direitos, reduzem impacto e geram renda local. Produção florestal pode ser manejo sustentável de madeira e não madeireiros, como sementes, frutos, óleos, mel, fibras, plantas medicinais, sempre com rastreabilidade e legalidade. Sociobiodiversidade é o conjunto de produtos e serviços gerados a partir da biodiversidade por povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, com identidade territorial e valor cultural. Mercados institucionais são compras feitas por governo e instituições, que podem priorizar produtos sustentáveis e da sociobiodiversidade por critérios de política pública, criando demanda estável e incentivando produção responsável. Parcerias entram como arranjos com municípios, ONGs, universidades, setor privado e comunidades para viabilizar projetos, monitoramento e inovação. Captação de recursos pode vir de fundos, cooperação internacional, pagamentos por resultados, créditos ambientais, concessões e patrocínios, sempre com governança e prestação de contas. Agora, para amarrar tudo de um jeito que te ajude na prova,
Pensa assim: microeconomia te dá a linguagem de escolha, custo de oportunidade, demanda, oferta, produção, custos e estruturas de mercado. Falhas de mercado e bem-estar social te dizem quando e por que o Estado regula e intervém. Estatística e econometria te dão ferramentas para analisar dados, estimar relações, testar hipóteses e prever demanda, com cuidado com vieses, pressupostos e interpretação. A avaliação de projetos te ensina a transformar investimentos e políticas em fluxo de custos e benefícios para decidir com método, incluindo risco, cenários e taxa de desconto. Concessões e regulação te colocam no mundo real de serviços públicos, tarifas, incentivos, equilíbrio econômico-financeiro, qualidade e modicidade. Contabilidade e finanças te permitem ler demonstrações, custos, centros de responsabilidade e alavancagem, fundamentais para entender sustentabilidade e risco. Big Data e Analytics entram como capacidade de usar bases e modelos para fiscalização, revisão tarifária e tomada de decisão regulatória. Economia do setor público te dá a lógica de gasto, eficiência alocativa e avaliação de políticas. E economia ambiental e bioeconomia trazem o eixo central do tema florestal. Externalidades, bens públicos, instrumentos econômicos de conservação, PSA, créditos de carbono e biodiversidade, valoração de serviços ecossistêmicos e cadeias produtivas sustentáveis que geram renda com conservação.